Bom dia! Vamos agora, primeira aula dessa semana, vamos assistir a aula de português. Peço que todos abram o livro de português na página 73. Nós vamos fazer hoje um estudo de texto, tá? Então acompanhe comigo a leitura. O nome do texto é Ninguém é igual a ninguém. Moro em uma rua que não é grande e nem pequena, tem gente de todo jeito. Paulinho, meu vizinho da esquerda, é gorducho. Alguns meninos vivem gritando para ele: Paulinho, baleia, saco de areia. E ele chora e chora. Joana, a vizinha da direita, é negra e sempre diz que queria ser branca. Davi, que mora na frente, é ruivo e fica furioso quando o chamam de cabeça de fogo. É fogo mesmo. É que em toda casa tem sempre alguém que quer ser diferente do que é. Eu sou magrelo, porque assim que sou. Antes não gostava que ninguém mexesse comigo. Já tive apelido de palito, vareta, linguiça. Agora não dou nem bola para os apelidos, pois não sou linguiça, nem palito, nem vareta. Sou um menino chamado Danilo, que não é gordo nem médio. Sou magro e bom das pernas. Não perco uma corrida. Tenho outro amigo que queria ser o mais inteligente de todos. Ficava nervoso quando alguém aparecia com notas maiores que as dele. Ora, cada um tem a nota que tem, a casa que tem, a cor que tem. Já pensou se todos fossem iguais? Acho que as pessoas teriam que andar com o nome na testa para não serem confundidos umas com as outras. Então, o texto fala muito sobre a diferença que existe entre as pessoas. Então, as características físicas são de cada um, tá? Então, tem gente que vai ser mais gordinho, mais alto, mais baixo, mais moreno, mais branquinho, vai ser negro, vai ser ruivo, vai ser loiro. E como a gente não tem como escolher como é que a gente é, o tipo do cabelo que a gente tem, então a gente tem que aprender a conviver e evitar. O que acontece é que muitos alunos começam a apelidar os colegas por conta de características que a gente tem. Então, chamar com apelidos não é uma coisa legal, tá? Então, se você tem o seu nome, o ideal é que você fosse chamado pelo seu nome. Mas se por acaso você encontrar algum colega que gosta de fazer essas brincadeiras sem graça, que pode até se transformar em bullying, dependendo do caso, a gente deve deixar pra lá, tá? Então, às vezes, são as pessoas que têm tanto tempo assim desocupado, não tem o que fazer, ou são pessoas que não são nem felizes com a sua vida, que aproveitam o tempo para ficar aperreando os outros, tá? Então, a gente tem que aprender que se a gente tem as características físicas que a gente tem, é uma característica nossa. Como a gente não pode mudar, não adianta ficar preocupado, né? Então, quem é gordo, quem é magro, deve aprender a deixar de lado quando alguém resolver fazer alguma piadinha e mostrar que você tem valor, mesmo sendo diferente da pessoa que está xingando você. Às vezes nem é, né? Às vezes você tem um gordinho que fala do outro gordinho, um branquinho que fala do outro branquinho, e como por aí vai, tá? Então o texto fala muito sobre isso. E a importância que a gente é diferente, não? Aí no texto até no final fala assim, se a gente fosse igual, ia ter que andar com o nome na testa, né? Então como ia ser chato, como ia ser estranho se a gente tivesse que andar com o nome na testa, né? Então vamos lá. No vocabulário tem algumas palavras que a gente vai estudar o significado, caso você não saiba ainda, tem lá. Então tem lá apelido, tem gorducho, magrelo e vareta. Então você vai ler depois com atenção. Vai responder agora a parte do vocabulário e o estudo do texto. Então vai responder como tarefa de casa, depois de reler o texto, das páginas 74 e 75 do seu livro de português, certo? Então a atividade de português de hoje é essa. Peço agora que vocês peguem um livro de história e a gente vai estudar hoje, aqui história, vamos estudar hoje sobre o ciclo do ouro, tá? Vamos abrir o livro na página 54. Então nós já estudamos antes que o Brasil, primeiramente, quando foi descoberto, a exploração econômica aconteceu em cima do pau-brasil. Então o pau-brasil era o produto mais comercializado, de mais valor naquela época. Com o passar do tempo, foi implantada a cultura da cana-de-açúcar e a criação do gado, e passaram a ser coisas também muito importantes na nossa economia. O pau-brasil diminuiu um pouco o seu valor, né? E passou-se a se explorar mais a cana-de-açúcar e a criação de gado. E agora vamos chegar num outro momento, que é a exploração do ouro, né? Quando foram descobertos que no Brasil tinha essa riqueza, tinha o ouro,
passou a ser também uma das fontes de economia, tá? Então vamos ler aí, página 54, acompanhem comigo. Como Portugal estava ganhando muito dinheiro com a comercialização do açúcar, a Holanda passou a procurar esse produto em outros locais e conseguiu fazer concorrência com o açúcar português e com o açúcar vindo das Antilhas. Então o comércio na Europa passou a ser dividido. Então Portugal antes dominava a venda, então só ela tinha a cana de açúcar, então ela que dominava e colocava o preço. Como a Holanda foi encontrando outros lugares que também cultivavam cana de açúcar, então Portugal perdeu um pouquinho aí desse comércio da cana de açúcar, por isso que resolveu. Vamos ver o que aconteceu depois, tá? Vamos ler aí. Assim o ciclo do ouro no Brasil começou a passar por uma forte crise. Assim o ciclo do açúcar no Brasil passou a passar por uma forte crise. Muitos senhores de engenho perderam suas terras e seus escravos. Então Portugal começou a procurar uma nova riqueza para explorar, incentivando a busca por metais preciosos. Nessa busca, os bandeirantes de São Paulo terminaram encontrando ouro na região onde atualmente fica o estado de Minas Gerais. Assim, a mineração passou a ser a principal atividade de exploração de Portugal. As primeiras pessoas que se instalaram na região encontraram-na sem qualquer estrutura, não havia moradias, alimentos ou remédios. Os negros passaram a trabalhar em várias atividades diferentes. Podiam ser encontrados escravos trabalhando em serviços domésticos, como artesãos, vendedores ambulantes e na própria mineração. Os negros vendedores ambulantes eram conhecidos como negros de ganho, mas a maior parte do que ganhavam ficavam para os seus donos. A exploração do ouro dependia do escravo negro, que trabalhava nas minas e passava boa parte do dia com as pernas dentro d'água, porque tinha que procurar ouro nos rios, em suas margens e no leito. Como os maus tratos continuavam, os escravos frequentemente ficavam doentes e por esse motivo trabalhavam, em média, apenas 8 anos, porque morriam de alguma doença. Depois que o ouro dos rios acabou, os negros passaram a extrair ouro das encostas dos morros e das galerias subterrâneas. Nessa época, o escravo poderia comprar sua alforria. Alforria é liberdade, tá? O governo português cobrava impostos muito altos aos mineradores, ou seja, aos donos dos escravos. Então, por esse texto dá para ver aí um pouquinho da vida na parte da corrida pelo ouro, né? A princípio, o ouro foi encontrado no leito dos rios. Então, como é que se fazia? Eles pegavam a areia do fundo do rio e peneiravam e encontravam pequenas pedrinhas de ouro lá. E quem fazia esse trabalho eram os escravos, tá? Imagina aí, se o ouro está no fundo do rio, então para se procurar o ouro tem que ficar o dia todo com os pés na água, né? Então acabava que os negros, os escravos, adoeciam por conta desse regime de trabalho, né? Pensa aí, passar o dia inteiro, faça chuva, faça sol, seja frio, seja quente, no meio, com as pernas dentro d'água, né? E sabendo que todo o ganho que eles tiravam não era deles, era um ganho que ia para o dono deles, já que eles eram escravos, tá? Muito bem, o texto hoje é pequenininho, vocês vão fazer agora uma releitura do texto, vão ler novamente, tá? E vão responder no seu livro de História, da página 55 até a página, só confirmar aqui, 58, tá? Vai falar tudo sobre o ciclo do ouro, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, façam as tarefinhas com atenção, tá? Releiam o texto, façam com calma e em breve nós nos encontraremos, tá bom? Um abraço para todos, tchau, tchau.